Meninas, sejam bem-vindas a mais um podcast Papo de Implantista. Gente, hoje estamos com uma pessoa maravilhosa, descontraída, profissional e é o rei, príncipe, dono de tudo! O príncipe das tranças, mais conhecido como João. Se apresente! Fala, galera, e aí? Ó, recebi o convite da Rosa Hair, tá? E tô muito feliz de estar aqui, poder falar com vocês, conhecer essa galera legal. E vamos de papo, né? Tem muita coisa pra gente falar aí, pra gente esclarecer, pra gente falar pra vocês. Quero falar muito, assim, sobre coisas legais, assim, pra vocês, que acho que vai acrescentar na carreira de alguém, com certeza. Ah, legal. Então, João, eu sou conhecida como fofoqueira por querer saber tudo sobre a vida da pessoa. Talvez eu seja. Mas nada melhor do que a gente começar perguntando como você começou. Porque, tipo, a sua vida é uma referência, né? Um exemplo. Então me conta, como que foi o início de tudo? Então, eu não tive, assim, no começo dinheiro para poder estudar, né? Para poder pagar um curso e tudo mais. Mas isso não me impediu. Antes eu trabalhava como professor de dança, mas quem trabalha como professor de dança sabe o quanto que é difícil, assim, você ter uma remuneração legal e tudo mais. E conheci uma pessoa muito tempo atrás que ela fez uma trança nela mesma. E eu olhei aquilo ali, eu não tinha contato com o penteado afro. Estava começando a gostar muito de hip hop. E eu olhei ela fazendo aquela trança nela e aquilo ali me despertou uma curiosidade muito grande. Eu cheguei em casa, fui aqui na Alcântara, comprei um rolo de lã, lembra como se fosse hoje, era R$2,50, R$2,30 o rolo de lã agora, não faço nem ideia de quanto tá agora. Comprei a lã e comecei a tentar trançar na janela. Eu não sabia que uma trança básica, né, a box braids, tinha três mechas para poder se fazer uma trança, nem sabia disso. E eu fui tentando até eu conseguir entender que eram três mechas que se cruzavam. A partir dali eu fiquei apaixonado por aquilo. Na janela do meu quarto, pra você ter uma ideia, eu não conseguia mais ver a rua de tantas tranças de lã que eu fazia. Virou uma cortina. Virou uma cortina. E isso tudo, um detalhe, eu fazia escondido. Por quê? Porque eu tinha vergonha por eu ser homem e estar trançando. Por conta da minha família, que a minha família tipo assim, me criticava, falava que eu era vagabundo, não estava querendo trabalhar, né? Só que, tipo, eu em nenhum momento na minha vida eu imaginei um dia trabalhar com tranças, né? Eu não tive essa pretensão. Só que depois disso, eu arrumei um emprego como estoquista, que eu tinha isso na carteira, só que eu fiquei muito triste porque eu não podia mais ter tempo para poder fazer a trança na janela. Aí um dia, na minha vida aconteceu as paradas assim, ó. Eu entrei no ônibus para voltar para casa, saí desse trabalho que eu tava, fui para casa. Quando eu entrei nesse ônibus, eu ouvi tipo uma voz no meu ouvido, tipo falando que eu não ia voltar mais. Caramba. Sabe como um pensamento passa Tipo, assim? será que eu tô ficando louco? Não, mas eu nem prestei atenção, eu só ouvi, tipo, não vou voltar. Eu olhei pro portão assim, sentei no ônibus e fui pra casa. Eu morava na Avenida Maricá ainda. Eu nunca mais voltei. Nem pra pegar o dinheiro. Que isso, que loucura. Você acredita? Coisa maluca. Calma aí, nem vou pegar o dinheiro e conta essa Nem pra pegar o fofoca dinheiro. Eu direito. nunca mais voltei. Que isso? Coisa doida. Aí cheguei em casa, minha mãe perguntou como foi o dia de trabalho. Olha, tinha uma semana que eu tava trabalhando. Aí eu falei pra ela, fui mandada embora. Só que, tipo, eu nem parei pra pensar, cara, eu vou inventar um caô pra minha mãe e falar que eu fui mandada embora. Só que mesmo eu parar pra pensar, eu não era transista. Eu ia ser mandada embora pra quê? Só que hoje eu entendo, né? Hoje eu entendo que tudo tem um porquê. Se eu não tivesse tomado... Não indico ninguém fazer isso, hein, meus queridos. Se planeje. Hoje eu sou uma outra pessoa. Mas tem pessoas que precisam fazer, né? Eu precisava... Se eu tivesse me preparado muito, talvez eu não estivesse aqui. Mas a partir dali, eu comecei a fazer um dread na minha própria cabeça. E um dia eu fui na padaria e o rapaz falou assim pra mim, o garoto. Falou assim, cara, onde você faz seu cabelo? Eu falei assim, cara, sou eu mesmo que faço. Aí ele, mentira. Eu falei, tô falando sério. Ele falou, cara, você faz em mim? Eu nunca tinha feito em ninguém. Aí eu faço. A convicção, eu faço. Nunca tinha feito. Não tem erro. Aí eu fiquei pensando, cara, como é que eu vou fazer isso? Por que eu fiz isso, cara? Porque
Aí ele perguntou quanto era, eu não sabia nem cobrar. Eu falei pra ele que, tipo assim, era R$ 20. Fui tentar comprar o material, só o material deu 80. Aí peguei dinheiro emprestado com a minha avó na época. E a minha avó ela foi emblemática porque também não acreditava em mim. Mas o que acontece? Ela tinha uma boneca, ela tinha várias bonecas, ela era costureira, minha avó foi costureira até da Xuxa. Aí o que acontece? Ela fazia umas coisas para aniversário de 15 anos, assim, para doar para meninas que não tinham, ela estava aposentada. Aí pegava, sabe essas bonecas bem sapeca mesmo, que é cabelo só aqui em volta, aqui é careca, essas Barbiezinhas? Então, o que acontece? Eu não tinha cabeça de boneca nem nada. Eu aprendi a fazer as coisas ali. Eu roubei dela, porque ela falou assim, eu pedi pra ela emprestar, ela falou que não ia me dar pra que eu queria. Eu não falei pra que era. Senão, Ela né? foi no banheiro. Eu Não, mentira. Mas façam isso com a avó de vocês. eu levei essa boneca lá na Fátima Bernardes. Sério? Ai. Tem que ver andando pelos corredores com a boneca, meu Deus, boneca sem roupa na parte de cima, coisa doida, mas foi bem legal. Gente, isso também serve de aviso pra depois a gente ir lá e ver esse vídeo dele com a boneca que eu fiquei curiosa, tá? Inclusive, a vozinha dele. Sua avó dele. Não, minha avó faleceu. Ah, tá. Meus sentimentos. Não, tá. Ela já tá bem, já. Mas eu tenho certeza que onde ela tá, ela tá muito orgulhosa da pessoa que muito você se tornou, mesmo que você tenha pegado a boneca dela. Eu nunca soube que eu peguei. Ai, meu Deus. Nunca soube. Tá sabendo agora. Tá tudo certo? Aí, o que acontece? Aí, esse menino chegou na minha casa uma segunda-feira. Fui fazer a trança dele. Tomei uma coça, porque eu não sabia como começar, de fato. Né? Mas eu fiz mesmo assim. E ele ficou muito feliz. E eu fiquei mais feliz que ele. Porque eu tirei foto no telefone que eu tinha na época. Eu dormi olhando aquela foto, segurando o telefone. Eu era literalmente apaixonado por penteado afro. Então, a partir dali, eu entendi, cara, não sei como vai ser, mas eu acho que é isso. É isso que eu quero pra vida. Tipo isso. Caramba, realmente é uma história de superação, né? Inclusive os desafios que você teve que passar. Teve algum desafio, assim, que você chegou a pensar, eu não vou conseguir, aqui é o limite, aqui eu vou parar, e já deu o que tinha que dar? Em algum momento da sua vida você pensou dessa forma? Vários, porque vida de transista não é uma coisa fácil, né? Quem glamoriza isso tá mentindo, porque não é fácil. São muitas horas em pé, e eu trabalhava em domicílio, comecei a trabalhar em domicílio, então, tipo, eu não tinha clientes. Como eu frequentava o Baile Charme em Madureira, eu conhecia muita gente lá, né? Eu tinha muitos amigos lá, então essas amigas começaram, tipo assim, vamos fazer um cabelinho, coisa e tal, né? Aí o que acontece? Só que eu fazia tudo de graça, tá? Eu queria experiência. Eu queria fazer. Entendi. Aí só era só a grana da passagem, aí eu ia. Aí fazia, começava a partir daquelas pessoas, outras pessoas conheciam meu trabalho. Então assim, fui ficando conhecido lá no Rio e tudo mais. Só que eu não tinha um cliente em São Gonçalo, Niterói, Itaboraí, Maricá, nada. Era tudo lá. Então o que acontece? Eu saía de casa 6 da manhã, só voltava para casa, tipo, meia-noite, 1 da manhã, porque eu não tinha tanta prática, não tinha prática nenhuma, na verdade, então eu sofria muito com os tempos do penteado, então era bem difícil. Já acabei em favela, sabe? Olha, eu aprendi a andar no Rio me perdendo. E eu tenho medo. Eu me perdi muito. Foram, tipo assim, eu trabalhei 1 ano e meio no domicílio, né? E foi 1 ano e meio me perdendo, sabe? Hoje, aonde eu caio no Rio, eu vou conseguir me virar, porque eu já me perdi muito. Já levei calote, um exemplo, já fiz a cabeça da pessoa inteira e chegou no final, ela falou que esqueceu que não tinha recebido. Já pedi dinheiro pros outros na rua. Né? Pra fazer outra coisa, gente. Pra poder inteirar, tem várias paradas. Que isso? Já acabei deitado numa padaria no chão por causa de um tiroteio numa favela que fui fazer cabelo. Meu filho, em nome de Jesus. Tem que ver isso aí. Gente, tem que ver essas coisas direito, Quem né? trabalha em domicílio sabe. Gente. Então foi muito importante. Foi muito ruim, mas foi muito importante, né? Não é esse glamour, mas o glamour, o que acontece? O que é o glamour? É a forma que as pessoas veem nosso trabalho de fora, né? De dentro a gente sabe que é suor, esforço, trabalho, mas quando a gente quer fazer algo que a gente gosta, a gente paga esse preço, entende? Então tá dentro do processo, sabe? Então é igual quem vai pra academia, né? Quem quer treinar, emagrecer ou ter hipertrofia, sei lá, vai sentir dor, mas tá dentro do processo sentir dor para chegar ao objetivo, né?
Então, essas coisas que aconteceram no meio do caminho, foi o processo. Fez você crescer. Bastante, porque hoje, eu acho que se eu não tivesse trabalho a domicílio, eu não seria o profissional que eu sou. Porque trabalhar a domicílio me mostrou muito como lidar com o ser humano, como o ser humano ele pode agir de diversas formas dentro do ambiente onde ele se sente confortável, no caso a casa dele, né? Eu já me vi em várias situações muito complicadas dentro da casa de uma pessoa, sabe? Teve uma vez que eu me cortei, eu dei um corte no dedo, que eu cortei a cartilagem do dedo. Exatamente. E quem é transista aí vai se identificar com isso. Que meu dedo começou a sangrar muito, porque eu tava com muita fome, sabe? E a mãe da pessoa falou assim, quando sair, dá almoço pra ele e tudo mais, coisa e tal. E eu não tinha esse expertise de tipo assim, cara, você parar uma grana pra mim, amanhã eu levo meu lanche e tudo mais. Só que não, eu primeiro trabalhava, depois eu pegava a grana e ia comprar a parada. Ficava com muita fome, fazendo um cabelo, tipo assim, muito longo, um cabelo muito danificado, então levou muitas horas. Aí eu tava desatento, cortei o dedo de uma forma muito feia, eu fiquei até com um problema no dedo um tempão depois. Aí a pessoa não se importou e queria que eu continuasse trançando. Pra você ter uma ideia, eu trancei o cabelo dela com o sangue escorrendo pelo rosto dela. Exatamente isso. Quando você está num ambiente onde a pessoa está confortável, onde o ambiente dela não é o seu, é muito mais complicado. Então a gente tem que se blindar como profissional, a gente tem que dar os nossos limites para o cliente, entende? Então eu aprendi isso na prática. Isso de uma certa forma acaba também vindo como reflexão para nossa vida, né? Não só no mundo, né, dos implantistas, dos trancistas, isso também é uma coisa que a gente leva como aprendizado, né? Porque isso é uma história de superação, né? De força, de coragem, de vontade. Porque olha, meu filho, ó, sua bichinho! Que isso? Eu tenho vontade, eu tenho. Dá uma banda, de vez em quando, sai uma banda. Mas em pensar, como a primeira pergunta que você me fez, já tive vários momentos de vontade de, tipo assim, cara, eu não quero mais. Principalmente, né, quando eu fui trabalhar na minha casa já, né, no apartamento onde eu morava ali na Trindade, começou a ter um tipo de cliente, isso depois a gente vai falar sobre tipos de cliente, é importante vocês saberem buscar o nicho de vocês, porque com o tempo eu fui aprendendo isso, né, porque eu comecei a ter os clientes que não valorizavam o meu trabalho, me maltratavam dentro do ambiente que eu trabalhava, sabe? Ao ponto de eu estar fazendo o cabelo de uma mulher e ela virar pra mim e falar assim, você trabalha com o quê? Aí eu falei, com trança, eu sou trancista. Ela, não, sem ser fim de semana, sem ser bico. Pô, tô fazendo o cabelo dela e ela tá tipo assim... esnobando de uma exatamente. certa forma. Tipo, a outra, ela me ligou e eu falei que tinha que agendar. Ela riu tanto que eu tive que esperar ela acabar de rir no telefone. Aí perguntar, juro que eu tentei perguntar qual era a piada, mas ela tava rindo tanto que eu tive que esperar ela acabar. Aí ela virou pra mim e falei, não, mas do que você tá rindo? Ela falou assim, eu nunca vi que pra fazer uma trancinha precisa agendar, meu Deus. Eu falei, aqui precisa sim. Gente, sabe? eu sou louca pra ver a cara dessas pessoas agora, quando vê você com o seu salão, sabe? Com o seu suporte que você tá tendo agora. Ah, hoje eu sou mitidão. Ah, Eu sou gente! mitidão. O preto que vence na vida é o preto, né, cara? Sou mitidão. Ai, caramba. Não tem jeito, né? O importante é você saber quem você é. O que os outros vão dizer sobre você, isso não importa, né? Já me importou um dia, hoje não mais, né? Então, já tive sim vontade de desistir, mas eu sou uma pessoa que eu sou meio assim, meio zen, tem umas paradas assim muito... meio assim. Então, tipo assim, eu sempre acredito no dia seguinte. Se hoje tá difícil, eu sempre acredito que amanhã, nem que seja 1%, vai estar mais fácil. Sempre vou ter uma visão diferente do amanhã. Então não me desespero hoje, sabe? Acredito que a gente tem que ter nosso momento de tipo assim, ah meu Deus, vou me descabelar. Mas isso tem que ter tempo, sabe? Tem que ter um limite. Senão, as coisas não caminham. É mesmo bom pra você jogar pra fora. Agora vamos lá, atender aquela amada, maravilhosa, linda, perfeita. Oi, meu amor! Então, agora uma perguntinha que eu quero muito saber. Até mesmo, né, para os trabalhos futuros, porque eu não sou nada boa, filho. Eu vou aqui pegar já o contato aqui, ó, do salão dele, pra já fazer os trabalhos no cabelinho da gata.
Mais ou menos, em torno de quanto tempo demora uma box braid? Show de bola. O tempo de execução de uma box braid vai depender bastante, tá? Porque parece que tem um tempo específico, mas não tem. Por quê? Depende de situação do cabelo do cliente, tamanho de cabeça do cliente, comprimento da trança. Isso então, influencia. Tudo isso vai influenciar. Existe uma média, a gente tem que colocar uma média, que normalmente leva um tempo ali. Hoje, lá no meu estúdio, tá? Em média de 4 a 5 horas, dependendo do comprimento, pode ser até 6 no máximo. Caramba! Você já olhou assim, tipo assim, uma pessoa foi lá, você olhou o cabelo, analisou, porque tem aquele negócio de você analisar, né? Pra avaliar. ver se. Você já disse assim pra alguma cliente sua, infelizmente eu não vou conseguir fazer esse tipo de penteado, mas talvez um outro modelo seja ideal para você nesse momento. Mais ou menos, você já passou por essa situação? Então, se alguma cliente minha estiver assistindo, me conhece. Então o que acontece? Eu avalio o cabelo, né? Se o cabelo não estiver apto para usar penteado, eu não faço. Eu não faço. Digo o que esse cliente precisa fazer, já convido ele para poder tratar o cabelo comigo, né? Não sabe se é cabeleireiro. Ou se o cliente não quiser tratar o cabelo comigo, dou a ele, né, ou a ela o tempo de estimativa ali para poder dar esse tempo para essa pessoa recuperar esse fio, ou ela fica à vontade para ter uma outra opinião de outro profissional, entendeu? Entendi. Então, o que acontece? Dependendo da situação, exemplo, um cabelo muito curto, né? Às vezes, a pessoa acredita que cabelos curtos sejam importantes, sejam próprios para poder fazer penteados afros, e não são. Não são. Você fazer um cabelo sem comprimento é improviso. E eu sou profissional, eu não improviso. Entende? Entendi. Porque o que acontece? E isso tem que estar na mentalidade de todos os trancistas, porque é assim que a nossa área vai crescer e vai ganhar de fato uma qualidade, sabe? Os clientes vão começar a respeitar um pouco mais a qualidade dos serviços. Por quê? Esse negócio, eu sei que a grana é escassa e às vezes a pessoa não tem saída. Eu já cansei de fazer assim no início de carreira, já cansei de fazer cabelo curto, me matar e tudo mais. E por já ter feito, né, eu fui cada vez tendo mais a noção de que não se deve fazer. Primeiro, machuca o cliente. Segundo, machuca o profissional, porque tem que forçar a trança, né? O cliente tá... Então o que acontece? Vou fazer uma analogia aí para vocês entenderem legal, né? Vamos falar de cabelo seco. Seu cabelo está bem seco, né? Você sente seu cabelo seco ou ressecado, né? Então você já vai entrar nessa parada. Pega um galho seco e força ele. Acontece o quê? Por isso que as crespas não têm cabelo longo. Porque a química, ela força, né, uma situação que o cabelo crespo não suporta. Porque o cabelo crespo, ele não é oleico, né? Ele não tem oleosidade ativa no fio. Não tem umidade ativa no fio, como acontece com o cabelo liso, ondulado e cacheado. O cacheado já é uma outra questão, porque ele é semi-oleico, né? Ele é médio. Às vezes esse cacheado está querendo ir mais para o lado do crespo, às vezes está querendo um pouco mais para o lado do liso, né? Mas cabelos cacheados são importantes. Não são crespos, tá, gente? Cabelos cacheados são lisos enrolados. Seu cabelo... Ah, meu Vitor, meu cabelo enrola, rapaz. Mas, ó, crespos enrolam, né? Crespos ondulam, crespos frisam. Então, a curvatura é só, né, uma embalagem, não é o tipo de cabelo. O tipo de cabelo é como ele nasce, né? E como ele nasce? Ele é seco, ele é oleoso, sabe? Como é que ele é? Ele é médio, então por aí vai. Então, voltando na qualidade do cabelo, né? A química, ela machuca muito cabelos com química. Você que está aí assistindo, provavelmente, para e pense, se você tem cabelo crespo, há quanto tempo você sonha em ter cabelo na linha da cintura e nunca teve? Para analisar, olha tudo que você fez até hoje no cabelo. Sempre foi com base química. Você vai entender porque o seu cabelo até hoje não alcançou a linha da cintura ou meio das costas, no mínimo, né? Então... Ah, mas a Lisa, ela faz esse monte de procedimento e ela não fica careca, Vitor. Por quê? O cabelo dela é envelopado, vamos dizer assim. É protegido pela oleosidade, por isso que é brilhoso o tempo todo. Percebe que o cabelo crespo, ele é mais opaco? É a falta de oleosidade, entendeu? Mas isso é natural, isso não é um defeito, é uma característica.
cabelo seco é uma característica, cabelo ressecado é um cabelo doente. Entendeu? Então, quando você trança um cabelo danificado, vai acontecer o quê? Ele vai partir. Aí a culpa vai ser da trança. Eu devia dizer do profissional, porque a gente sempre... Gente, eu falo porque... Gente, me perdoa, mas eu já fiz isso, tá? Eu confesso pra vocês, eu já fiz isso. Não, meu cabelo tava lindo, foi ela que não soube colocar. Vai ser muito comum, mas é porque o cliente ele precisa ser direcionado. Se ninguém direcionou esse cliente, ninguém ensinou para o cliente não vai saber. Né? Por isso que é importante estudar. Estudar é muito importante. Né? E, por exemplo, vou trançar o cabelo. As tranças, elas foram criadas há centenas de milhares de anos atrás, né? Os nossos ancestrais lá na África. E o que acontece? Nessa época, o preto ele era preto, sabe? Ele não precisava modificar o cabelo dele, sabe? Ele não tinha conhecido o branco ainda. Então, o que acontece? Ele não alterou o cabelo. Então, quando foi criado esse penteado, ele foi um penteado mais a ver com religião, com estética, mais a ver com empoderamento, com diferenciação de tribos, esse tipo de coisa. Então, ele foi criado para cabelos saudáveis, para cabelos que estão bem. Então, ao longo do tempo, né, o crespo ele foi obrigado, né, a ser danificado por conta de uma cultura que tem no nosso país, né, que a gente está lutando para poder acabar com isso. Mas é com muitos e muitos anos à frente isso vai terminar, se terminar um dia. Mas o que acontece? Quando você o penteado afro é natural, né, não tem nenhum teor químico. Então, só que o cabelo com química, você vai trançar. E toda vez que você trança, faz uma curvinha ali para fazer a trança, vai quebrando esse cabelo. Ele não aguenta. Não aguenta. Aí, quando você tira a trança, você fala, meu Deus, essa transista destruiu meu cabelo. Meu cabelo tá todo picado, só tem a raiz. Por que só tem a raiz? Porque onde está a natural, onde cresceu. O único lugar que não quebrou. Deixa eu fazer uma pergunta. É mito ou verdade que trança faz o cabelo crescer? É real. É real. Faz o cabelo crescer. Induz o crescimento bastante. Lógico que crescimento é aliado a tratamento, né? Mas induz bastante o cabelo a crescer. Em média, assim, você saberia explicar pra gente uma base, assim, de crescimento? Tipo, eu recomendo que vocês coloquem trança mais 5 vezes por ano, seu cabelo vai estar mais ou menos na altura da nuca, tem assim, porque geralmente a pessoa não, coloquei trança durante 3 meses, aí do outro mês eu fui e coloquei de novo, aí tô colocando trança o ano inteiro direto, meu cabelo tá até a bunda, aí babá. Tem disso, eu já ouvi pessoas assim, sabe? Sabe o que acontece? Por que eu não tenho como dar uma média assim para as pessoas? Por quê? Porque cabelo, crescimento de cabelo é genético. Isso vai de genética para genética. Você pode ver, tem pessoas que vai cortar o cabelo agora, eu vou cortei meu cabelo hoje, depois de amanhã já tá grande, eu corto na zero aqui. Então o que acontece? É um crescimento rápido. O cabelo do meu filho já não cresce tão rápido quanto o meu. E tipo, como que eu vou dar essa mesma base para ele? Então tem que ser avaliado de pessoa para pessoa. Exatamente. Entendi. Mas em média aí o cabelo ele cresce 1 centímetro assim, em média. Um cabelo que cresce muito, tá? E cresce 1 centímetro no mês. Que cresce muito. Normalmente é meio centímetro e tudo mais. Mas tem que tomar cuidado com o desembaraço, tá, gente? Depois eu vou falar pra vocês sobre o desembaraço. Pra vocês entenderem por que tem gente que o cabelo cresce, mas não consegue ver comprimento no cabelo, tá? Porque na hora do desembaraço tá fazendo coisas erradas. Tem uma pergunta. A gente falou sobre as crespas, sobre as box blades, só que a gente agora tá vivendo um período que até as lisas querem colocar tranças. Você acha que daria, você colocaria numa lisa? Você acha que o tempo de duração, como que me conta, me explica, porque eu fico meio perdida, né? Nesse mundo. Polêmica. Então, o que acontece? Lisas, né? Lisas podem usar trança, não podem, tudo mais. Gente, entenda uma coisa. Vamos ser realistas, tá? Se você tem dinheiro, tem cabelo e tem um profissional, nada te impede de usar nada, sabe? A gente não pode impedir pessoas. Só que o problema, né, do liso usar
É só questão da apropriação mesmo, sabe? É só questão da apropriação mesmo por conta um exemplo, né? Em mim é feio, mas no branco é bonito. Isso aqui é uma parada minha, característica minha, entende? Então eu acho que o que mais pega quando a gente vê pessoas lisas, né? Que normalmente as lisas são brancas, são poucos pretos que são lisos, né? Então o que mais pega é essa questão, porque quando a gente usa, na gente é feio. O próprio branco fala que é feio, sabe? E na gente fica... E é uma parada muito ruim, né? Essa parada. Mas a lisa, a crespa, a cacheada do lado pode usar, não tem problema. Eu já cansei de fazer. Não é o meu público-alvo, mas já cansei de fazer. Só que tem um porém. O transista que faz cabelos lisos, né? Ele normalmente cria aquele problema de tendinite, né? Principalmente se não souber se alongar, esse tipo de coisa. Até se for em crespo também, mas tem que se alongar. Porque tem que fazer muita força para que esse cabelo, né, fique trançado por algum tempo. E a durabilidade é bem menor, sem dúvida. E isso isso já tem que ser dito para o seu cliente, que seja liso, entende? Por exemplo, sua cliente é lisa, vai fazer uma trança na Go, vai durar pouquíssimo, já sabe. Mas aí você explica, olha, a base do seu cabelo é lisa, é mais oleosa, então a durabilidade no cabelo oleoso é muito menor do que um cabelo seco. Então ela já vai saber. Então ela não vai dizer, meu Deus, uma semana minha trança soltou. Tem algum jeitinho? É porque eu já ouvi boatos que Lastex segura a trança por mais tempo. Isso é verdade? Então, gente, Lastex não segura a trança. Porque para segurar a trança, né, para impedir que esse cabelo, né, a trança afaste do couro cabeludo, o cabelo não poderia crescer. Teria que segurar o crescimento do cabelo. Porque o que se afasta é quando o cabelo cresce. A não ser se essa técnica não estiver apurada, né? Mas se você trança bem, né? Se você tem uma técnica legal e tudo mais, Lastex é muito importante. Entender que Lastex, o uso do Lastex no cabelo é tipo nó italiano, tá? Como fala? As implantistas sabem do que eu estou falando. Nó italiano, por mais que muitas pessoas usem, falando de saúde do cabelo, machuca a fibra capilar. Eu não sabia. Machuca bastante. Quebra muito o cabelo. Então, para usar nó italiano, tem que estar tratando do cabelo. E é muito legal, né, as implantistas que trabalham ainda com nó italiano, direcionar esse cliente para tratar. Mesmo que, poxa, eu não sou cabeleireira, não sei tratar. Mas fala para ela, olha, faz pelo menos um tratamentozinho em casa, busca um profissional, faz tratamento e a gente faz. Que isso vai te blindar, sabe? Vai proteger o seu trabalho, sabe? Mas o Lastex, né, ele aperta muito, porque ele é um elástico. Toda vez que você dá uma volta, ele aperta mais, sabe? Então ele machuca muito esse cabelo. E normalmente os cabelos estão com algum problema, né? Quando vão fazer penteados. Né? Então, na minha opinião, Lastex não segura a trança. E eu acho muito ruim quando o aluno ele já aprende a trançar com Lastex. Ele fica inseguro, sabe? Ele não sabe fazer as técnicas básicas, que é você simplesmente aplicar uma trança e ficar tranquilo. Ufa, tô tranquilo que eu sei que a trança vai ficar na cabeça da cliente. Precisa daquele apoio psicológico do Lastex. Porque se você tirar o Lastex, ele colocou a trança. É só uma base, né? Só que aí, pro cliente tirar o Lastex é um inferno. Acaba dependendo conforme vai passando os meses, fica presinho no cabelo, e pra tirar acaba perdendo um pouco de fio. E o que eu mais já ouvi, o cliente fala, cara, fui fazer cabelo em tal lugar, cortei meu cabelo todo, que eu tive que tirar o Lastex em casa, não sabia tirar sozinha, e cortei meu cabelo, o cabelo todo picado, isso acontece muito, sabe? Então, quanto menos Lastex, melhor. Lastex ele pode sim ser usado, na minha opinião, quando tem algum tipo de falha. Por exemplo, tem um buraco aqui, aí você quer juntar o cabelo daqui com aqui, aí você junta, sabe? É um artifício para te ajudar a juntar um montante de cabelo, não para segurar a trança. Arrasou. Você domina muito essa área, né? De cabelo afro, de tendências africanas, essas coisas assim. Você coloca entrelace e crochê? Então, sou especialista em crochet braid porque eu gosto muito das técnicas norte-americanas, né? dos pretos americanos, né? Não trabalho com entrelace porque, na minha opinião, tá, gente? Tá? Não deixa o cliente muito confortável, muito por conta dos relatos dos clientes que usavam entrelace. Só que é uma febre, né? Entrelace é uma febre. A gente sabe disso e
entrelaço não precisa nem saber trançar, né? Conheço pessoas que não sabem nem trançar e fazem entrelaço. Junta o cabelo do cliente ali, amarra com lastex e costura por cima. Cruzes? Tem várias pessoas que fazem Que isso, tá? isso, gente? Tem várias. Jesus. Você que tá amarrando o cabelo do cliente com lastex, você sabe. Tô falando de você. Pelo amor de Deus, não é isso aí, galera. Mas eu não faço entrelaço, não trabalho com entrelaço, né? Estudei, mas quando eu estava estudando, isso é muito legal também. O estudar te dá essa opção, né? De você escolher o que você quer fazer. Né? Quando eu estava fazendo um dos cursos que eu já fiz, eu tive essa prática e tudo mais, e não foi uma coisa que eu achei legal, sabe? Assim, pra mim fazer. Mas o crochet braids já me chamou a atenção porque eu aprendi o crochet braids com a mentalidade das transistas lá de fora. Então eu estava sempre buscando aquele resultado lá de fora, entende? E é diferente da forma que é feito aqui. E hoje eu tenho uma técnica minha que é muito legal, né? Depois confiram lá. E faz muito sucesso já há algum tempo já, né? Ai, legal. Geralmente as amoras, quando elas vêm comprar cabelo aqui, elas sempre perguntam, eu vou em fulano colocar, mas como é que eu faço? Eu não lavo mais o cabelo? Elas têm muito essa dúvida, sabe? Sobre como lavar o cabelo, se lava o cabelo, se fica 3 meses sem lavar o cabelo. E você explica o que pra elas? Dá pra lavar o cabelo? Qual é o produto? Tem que lavar. Não dá não, tem que lavar. Por favor, né? Por favor. Recomendo. Por favor. Porque todo penteado precisa ser lavado. Todo. Tirando algumas laces que são coladas. E aí você tem uma data específica para você tirar e fazer aquela lavagem boa. Mas tirando isso, né, todos os penteados têm que ser lavados. Lógico que tem penteados que eles vai te dar mais qualidade em relação à lavagem. Tem outros que vai ser mais por desencargo de consciência, sabe? Mas precisa ser lavado, todos. E o exemplo eu lavo a cabeça 2 vezes na semana, 3 vezes na semana. Se você tiver de penteado afro, eu te indico você usar, para você lavar a cabeça 1 vez na semana, sabe? Por quê? Primeiro, durabilidade do penteado, né? Para você não acabar com essa durabilidade, né? E segundo, para você ter um dia certo, porque você está com penteado, leva mais tempo para lavar e tudo mais. Aquele dia, aquele horário principalmente, você tira para lavar bem sua cabeça e principalmente não só lavar, enxaguar bem e secar bem. Por quê? Existe um probleminha nessa questão do lavar. As pessoas focam muito em lavar para não parecerem porcas. Só que acontece, esquece do enxaguar. Aí fica com resíduo. Sabe quando tira a trança, tem aquela poeirinha branquinha, coladinha? É resíduo de shampoo seco. Que shampoo, ele é como se fosse detergente. Quando ele seca, ele fica branco. Entendeu? Então o que acontece? Melhor do que você ensaboar é você enxaguar. Porque você sabe que quando você retirar sua trança, seu cabelo vai estar ok. Agora a gente vai pra parte que eu adoro. Gente! Money. Qual a média salarial de quem trabalha nessa área? Eu sei que cada um tem uma média, cada um tem um foco. Às vezes, tipo, você determina uma meta, você faz aquela meta porque você focou nela. Mas uma média, assim, pra aquela pessoa que tá começando, que tá fazendo um curso, que você fala, tipo, não desiste, esse aqui vai ser o seu futuro, se você conseguir, se você persistir. Uma coisa eu já não falo pra ninguém que tá começando. Tipo, você vai trançar, que eu vejo isso em tudo quanto é curso. Vai trançar e vai ter a média salarial de 3, 4 mil reais. Não vai. Isso não vai. Isso não é verdade, tá? Porque você está começando, você precisa de tempo, você precisa de um monte de coisas para poder agregar nesse valor aí. Mas em média, se você buscar e se você somar, né, o valor do seu serviço, a mão de obra que precisa ser avaliada por você que diz, não é o seu cliente, você avaliar o material, se você dá ou o cliente leva, eu sempre prefiro dar o material que você busca um material de qualidade, né? Você dá o material ou o cliente leva, você coloca tudo isso na ponta do lápis e aí você vai somar e vai descobrir ali qual vai ser o seu preço real. Mas em média, para quem está começando, acredito que de 800 a 1.000 reais eu acho que já consegue começar a fazer. Quase um salário, né? Tá vendo? Não vai ser fácil, meninas e meninos também. Vai ser difícil, vocês vão chorar um pouco, né? Vai sofrer um pouquinho. Tem uma coisa também, sejam estratégicas. De que forma? Como que eu vou fazer, Vitor, para poder ganhar mais? Pô, quero ganhar mais, mas tranço devagar.
Estou começando. O que você faz? Você foca em serviços que levam menos tempo. Então você pode fazer mais quantidade. Não adianta você pegar uma box braids, que, por exemplo, eu cobro, sei lá, que está começando a cobrar o quê? Uns 200, 300, 400 reais, sei lá, na box braids, uns 300, 200. Cobro 200, estou começando, estou meio insegura, cobro 200 reais na box braids. E aí você descobre que esse 200 reais não é teu, né? 200 reais, o que vai ser seu vai ser no máximo aí 80 reais, porque tem material, tem pomada, tem enjoo, um monte de coisa, né? Aí o que acontece? Mais fácil você fazer o quê? Aprende trança na Go, investe na Go. Por quê? É mais rápido, você vai ter uma rentabilidade muito maior, porque você vai fazer mais vezes. O cliente fica feliz quando ele sai rápido do estúdio, sabe? Então o que você faz? Foca na Nagô, até porque é uma das técnicas mais difíceis, mais chatinha, mas foca na Nagô, faz mais e depois você vai pegando mais experiência com a Box Braid, porque Box Braid, gente, sinceramente, é um penteado que te prende, que te trava e muitos dos clientes não valorizam o preço cobrado nela. Isso é verdade. Entendeu? Então, foca em coisas que você consiga fazer mais, aí vai depender da sua produção, sabe? Então assim você consegue ganhar mais dinheiro. Ai, top. Agora me fala, até eu quero saber essa parte, gente, porque eu também vou guardar no meu coraçãozinho e vou levar pra minha vida. Um conselho que você dá para aquelas pessoas que estão começando nessa área, assim como você começou e não teve ninguém, o que você gostaria de ouvir, o que você agora quer transmitir para todas as pessoas que estão te assistindo? Um conselho, né? Pô, são tantos, gente, tantos que eu poderia falar pra vocês, mas o básico, assim, principal, eu acho, que é, primeiro, não ouça as pessoas, ouça o que você quer, ouça seu coração, ouça sua mente, não ouça principalmente seus parentes. Seus parentes vão te sabotar, sabe? São poucas as pessoas que eu conheço que tem aquela família que tipo, te dá aquela força, sabe? E foca mais no que você quer, menos no que os outros querem, né? E se é isso mesmo que você quer, se organiza. A organização, eu entendi ao longo do processo. Se eu tivesse já, né, aprendido há muito tempo atrás organização, principalmente financeira, provavelmente eu já estaria em outra situação, sabe? Mas tudo tem seu tempo. Mas você que está começando agora, você já está começando em um momento onde já tem muitas referências, sabe? E eu não tinha essas referências aqui no Brasil, só lá fora. Então, vocês têm referências que vocês conseguem tirar uma dúvida, mandar uma mensagem, pedir uma dica, ver um vídeo, esse tipo de coisa. O principal é focar no trabalho, estudar, mão na massa e organização. A organização vai te levar a planejar os seus passos. Então, isso vai te levar à frente. Se você for pegar a tua grana e gastar tudo, ralou pra caramba e gasta com coisa que nada a ver. E outra coisa, tirem o CNPJ, tá? Porque transista não tem CNPJ, são poucos. Uma pessoa do Sebrae foi no meu estúdio e falou que ela faz cadastros pro CNPJ há mais ou menos 20 anos e era o primeiro salão afro que ela tinha entrado que tinha CNPJ. Isso é muito triste, isso é muito grave, sabe? Vocês precisam, no mínimo, se precaver, né? Se você fica doente, se machuca, esse tipo de coisa. Então, tire CNPJ, tá bom, gente? É um conselho para a vida. Então, tirem, por favor, o CNPJ de vocês, tá bom? Lindas, maravilhosos, tá? Agora, uma outra pergunta. Qual a sua visão nesse mercado? O que você tem, assim, sabe, quando você olha aquilo que passa pela sua cabeça, uma coisa ampla, sabe? O que você pensa, o que você sente quando você vê as outras pessoas trabalhando, que às vezes não trabalham da mesma forma que você sente que não é com o mesmo amor. Qual a visão que você tem desse mundo? Então, o mercado hoje, né? O mercado hoje, na minha visão, tá espetacular, sabe? Tá top, por quê? Porque hoje o cliente tem opções e o profissional começa a ter opções, né? Lógico que dentro de todo mercado vão ter aqueles que valorizam um pouco mais, aqueles que se valorizam um pouco mais, né? E vão ter aqueles que estão por outros motivos, sabe? Só que eu acho que a gente está numa crescente. Lógico que, como tudo que está numa... Então, gente,
tudo meu é Príncipe das Tranças. Você botou Príncipe das Tranças, vai aparecer. Não tem outro Príncipe das Tranças. Ó, lembrando, minha marca é registrada, tá? É patenteada, o papai não tá foda, não tá fraco não, tá? E tudo meu, se você botar no Google, no YouTube, se você botar no Facebook, se você botar no Instagram, no WhatsApp é 97619-4866. Lá no WhatsApp quem atende é a Natália, tá? É a minha recepção, administradora também. Ela faz esse atendimento lá. Nossa agenda também é online, você também pode conhecer nossos serviços, tratamentos, serviços afros, tudo mais. No Instagram tem o link lá também, vamos lá. Você pode clicar direto se você não quiser salvar número, esse tipo de coisa. Mas é isso. Tem toda a forma de encontrar a gente, tá? E meu estúdio, o Príncipe das Tranças, fica lá em Neves. Neves não, desculpa. O Príncipe das Tranças fica no Porto Velho, em frente ao Açaí Novo, tá? Açaí Atacadista. Perfeito, meninas. Então vão lá conferir, dar um oi, tomar um cafezinho com ele e ficarem ainda mais lindas. Eu posso falar uma coisa? Pode. Não corta não, editor. O que acontece? Eu comecei e tudo mais, só para reiterar, eu comecei e tudo mais, só que acontece, eu não comecei sozinho, né? Eu comecei sozinho, mas ao longo do tempo conheci a minha esposa, né, que era minha namorada na época, e ela me deu muita força, foi a única pessoa que me apoiou, sabe? Mesmo sem a gente ter nada assim sério na época, e a gente tem que valorizar essas coisas. E ela é administradora, né? Ela é formada hoje, fez faculdade e tudo mais. E na época ela estava fazendo curso de administração, então ela me deu uma ajuda muito grande em relação à organização, sabe? Ela me fez enxergar de uma forma empresarial o meu negócio, que antes eu não estava fazendo isso. Então, a partir de lá para cá, né, ela trabalhava em outro lugar, eu estava com uma ideia de começar a chamar alguém que estava começando a ter muito cliente, e ela quis vir trabalhar comigo. E daquela época para cá, até hoje ela trabalha comigo, hoje ela é administradora da minha empresa. Qual o nome da sua esposa? Natália. Ah, é a Natália. Natália, olha, você é uma mulher muito guerreira, muito forte. Porque é aquele ditado, né? Por trás de um grande homem tem uma grande mulher. E vice-versa. Então, você também faz parte desse podcast. Espero ver você aqui na próxima vez, juntamente com ele, para vocês darem uma entrevista maravilhosa, tá bom? Um beijo, Natália, e parabéns por esse trabalho lindo, tá? Maravilhosa. Não podia deixar de faltar. Ai, tá. Ah, gente, meu Deus. Olha, inclusive, cadê? Depois tem o Marca Rômulo aí também. Ó, amor, poxa vida, cadê o meu momento jabá? Meninas, brincadeiras à parte, esse foi o nosso papo de implantista. Estou muito feliz por ter entrevistado essa pessoa guerreira, forte e batalhadora. Você vai chegar muito além do que você possa imaginar, em nome de Jesus, tá bom? Então não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e nas nossas redes sociais, tá bom? Curtir bastante, comentar bastante e ficar ligada em tudo que está por vir. Um beijo e foi um prazer!